Olá pessoal, professor Rogério Santos aqui, professor de Matemática e Física, Estado do Rio de Janeiro. Vou agora trazer para vocês mais uma aula, e essa aula aqui, ela é referente à apostila do quarto bimestre do primeiro ano do curso normal, tranquilo? É a aula número 2, que eu vou trazer para vocês aqui. Essa aula número 2, ela trata de impulso, tranquilo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o material aqui na tela, vou ler e explicar os conteúdos para vocês, tranquilo? Vamos lá, mas antes eu quero te pedir que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal. Se você ficar comigo aqui até o final dessa aula e achar que ela foi importante, relevante para você de alguma maneira, então ela pode ser para outras pessoas também. Por isso eu peço que você compartilhe essa aula aqui com seus amigos, tranquilo? Então vamos embora para a aula, que é para isso que você está aqui. Tá aí o material, tá? Aqui ó, impulso. Vamos ler. Talvez, ao falarmos de impulso, você possa pensar em uma dessas fotos a seguir. Por exemplo, então aqui tem um bonequinho, né, que está pulando aqui de cima de uma caixa, sei lá. Pula no chão e daqui pula novamente. Então ele está pegando um impulso para fazer esse pulo aqui. Aqui também a gente vê uma mãe, né, empurrando a sua filha no balanço. Então a mãe, ela vai dando impulso aqui na menina e ela fica balançando para frente e para trás. É assim que normalmente a gente pensa quando falamos da palavra impulso. O que tem mais? Podemos ir mais longe e pensarmos: é possível calcular a intensidade desse impulso? Aí eu digo para vocês que sim, é possível calcular o impulso. Então vocês viram? O impulso, pessoal, é quando a gente, digamos assim, nos utilizamos de um determinado artifício para ganharmos mais movimento, tá? Então, teve aqui os que eu citei, aqui estão na apostila, mas, por exemplo, pense no jogador que vai bater uma falta. Então, ele sai correndo, de repente ele chuta a bola, fazendo com que a bola entre em movimento. Então, ele transferiu impulso para essa bola e ela ganhou movimento. Seria um outro exemplo de impulso, tá? Agora, como é que a gente calcula o impulso? Vamos direto aqui para a fórmula. Pessoal, impulso é força vezes tempo. Então, é a força aplicada sobre o objeto vezes o tempo que essa força levou para provocar o efeito que se observou. Então, eu acabei de falar aqui do exemplo do jogador de futebol, né? Então, que força é essa? É a força que com o pé ele aplica sobre a bola, tá? Então, a força que provoca o impulso na bola é aquela exercida pelo pé do jogador. E aí, essa força ela vai atuar sobre a bola por um intervalo muito pequeno de tempo, não é uma fração de segundo, mas é o tempo que aparece nessa fórmula aí. Então, se eu souber quanto é que vale a força e quanto tempo que ela interagiu com o objeto, eu posso calcular o impulso. Então é dessa forma que a gente calcula o impulso. Daí vai ter uma fórmula, essa fórmula aqui, ó, impulso é igual a força vezes o tempo. Repare que tem bem uma setinha aqui em cima do impulso, né? E tem uma setinha aqui em cima da força. Sabe por quê? Sabe por que algumas letras na fórmula têm essa setinha? Porque elas representam vetores. Portanto, pessoal, o impulso é um vetor. Ele tem intensidade, tem unidade, tem direção e tem sentido também. Então são 4 parâmetros: intensidade, unidade, direção e sentido. O tempo, aquele ΔT que aparece ali, não tem a letrinha em cima. Vocês viram? Não tem a letrinha em cima. Por quê? Porque o ΔT não é vetor, né? É o tempo. Tempo não tem direção nem sentido. Não nesse nível aqui que nós estamos estudando, né? Em outros níveis a gente pode até considerar, mas seria uma outra discussão. Então, através dessa fórmula aí, a gente consegue calcular o valor do impulso, tá? Então, o módulo é dado por F vezes ΔT. Observação: a força a que se refere a equação pode ser também a força resultante, tá? Aqui, ó, o que mais temos aqui, ó? Teorema do impulso. O impulso também pode ser obtido pela diferença entre a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial quando se observa, né, um fenômeno. Pessoal, olha só, é o seguinte. Na aula anterior, se você não assistiu essa aula anterior, tá aqui no canal, dá uma pesquisada, que ela vai estar aqui para vocês se informar, tá? É sobre a quantidade de movimento. Como é que se calcula a quantidade de movimento? Acho que a câmera tá... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, vai ficar melhor. Ah, beleza. O que é a quantidade de movimento? Como que calcula, né? Você pega a massa e multiplica pela velocidade. Pega a massa, multiplica pela velocidade. Aí você vai ter a quantidade de movimento. Agora, se essa velocidade muda, digamos que você tem uma determinada velocidade inicial e ela passa para um outro valor.
uma velocidade final. A massa não vai mudar, vai continuar a mesma. Imagina que uma pessoa. Imagina uma pessoa andando. Então, se ela está andando, ela tem uma determinada quantidade de movimento, que é a massa dela vezes a velocidade com que ela está se deslocando. E aí imagina que essa pessoa, de repente, ela começa a correr. A velocidade dela mudou, a massa continua a mesma, mas a velocidade dela mudou. Então, ela passou a ter uma outra quantidade de movimento. Então, atenção, ela tinha uma quantidade de movimento inicial. Se a velocidade mudou, ela vai ter uma outra quantidade de movimento final. Essa diferença desses dois valores é chamado de impulso, tá? É isso que está aqui, o teorema do impulso, tá bom? Essa diferença entre a quantidade de movimento. Então tá aqui, ó, olha só a expressão que a gente utiliza. O impulso também é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, ou seja, o impulso é igual a ΔQ, variação da quantidade de movimento. Lembrando que eu acabei de falar para vocês aqui, quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, e quantidade de movimento inicial é a massa vezes a quantidade de movimento inicial. Tranquilidade? Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui sobre o impulso, tá? Aqui tem, vou falar aqui rapidamente para vocês aqui só o gráfico, né? O que acontece? Quando a força não é constante, tá? Quando a força não é constante, a gente utiliza esse gráfico. E aí, esse gráfico é F, força por tempo, tá? Numa força não constante, isso aí. Eu já estava encerrando a aula aqui, mas é importante chamar a atenção de vocês para isso. A fórmula que eu falei aqui no começo, ela só vale quando a força for constante. Tá? Aí você calcula o impulso daquele jeito. Mas e se a força não for constante? Ou seja, durante o período de atuação da força, ela muda. Aí tem que usar esse gráfico aí, tranquilo? Então, para isso que está o gráfico aqui. E o impulso vai ser esta área aqui, ó, embaixo dessa linha vermelha aqui. Ó, toda essa área aqui embaixo dessa linha vermelha vai ser o impulso. Tranquilo? Agora a gente precisa ver exercícios, galera.